E aí, caros alunos, aqui agora na parte 2 de introdução ao conceito de matrizes, né? Depois daquele final da parte 1, nós, pós-contextualização inicial, tá? De quando podemos vir a pensar a matriz do ponto de vista matemático, chegamos aqui a um conceito formal. Mas para frente, eu vou falar um pouco da história rapidinho, de até a que ponto remontam registros da origem do conceito matricial. Então, aqui, indo para o conceito formal, pessoal, devagarzinho, vamos lá. Considere, pegar aqui o piloto, dessa vez ele não vai se revoltar. Então, se a gente considera dois valores, tá? M e N, como números naturais, ou seja, eu vou considerar valores inteiros positivos, no máximo 0, tá? No entanto, aqui, como eu estou criando análises de blocos de valores inseridos como uma tabela, então M e N serão inteiros positivos, logo não vai aparecer nem M nem N como 0, tá? M e N são números naturais, como é que ele fala? Não nulos, beleza? E aí o que é matriz? É uma tabela. Show de bola, é uma tabela de M vezes N números reais dispostos em M linhas, que são aqueles percursos da tabela na horizontal, tá? Os traçados horizontais com valores, e N colunas, que são os valores dispostos na vertical, como você me ouviu falar na parte 1, tá? De introdução aos conceitos matriciais, ao conceito de matrizes. E esta tabela, nesses termos, é uma matriz, é o que chamamos de matriz. E aqui classificada como matriz do tipo M por N. Aqui você fala M vezes N. E na leitura geral é M por N. Matriz M por N. De M linhas, N colunas. Sempre a primeira variável que identifica a tipologia da matriz, ela nos falará sobre a quantidade de linhas dessa matriz. E N, a quantidade de colunas, tá? Show de bola. E aí vem alguns exemplos aqui embaixo, como você viu anteriormente, quando eu começo a pegar tabelas de valores, valores dispostos em informações jornalísticas, em pesquisas que fazem levantamento de dados a nível quantitativo, então eu tenho um bloco de valores que se relacionam. Quando eu começo a classificar esses blocos como matriz, então eu irei dar o nome para este bloco. Normalmente o nome que a gente dá são letras maiúsculas, ok? E aí a disposição dos valores, como uma tabela, é onde fica, de fato, toda a escrita da matriz aqui nesse primeiro exemplo, matriz A. Eu observo que esta matriz ela é formada apenas por uma única linha, tá? Só tem uma disposição horizontal aqui, uma única linha. No entanto, 3 colunas, ó. Esta coluna e esta coluna, tá? Esse espaçozinho entre 5 e menos 2 aqui neste primeiro exemplo, entre menos 2 e 1 sobre 2, identifica cada coluna, tá? Eu tenho uma coluna, 2 colunas, 3 colunas. Essa matriz A tem 3 colunas e apenas uma linha, tá? Toda a disposição numérica lado a lado, identificando aqui uma linha. Logo, essa matriz A seria dita uma matriz do tipo 1 por 3. Uma linha, lembra a primeira informação da tipologia matricial com um xizinho no meio, que eu leio como por, tá? A primeira informação indica a quantidade de linhas. A segunda informação indica a quantidade de colunas. Então, aqui a minha matriz A é uma matriz do tipo 1 por 3, ok? E veja, é um bloco realmente de valores, ó. Eu tenho um bloco de valores, ok? Note que este bloco de valores, a nível simbólico de matriz, ele vem aqui entre parênteses, observe isso, mas ele também pode vir, como você observa aqui embaixo, ele também pode vir no par de colchetes, tá? Está com um par de colchetes ou com um par de parênteses, são duas maneiras possíveis de você escrever o seu bloco matricial, sua matriz. Aqui, mais um exemplo, matriz B, eu tenho 2 colunas, ó, aqui nesse caso, mas agora eu tenho 1, 2, 3 linhas. Logo, matriz do tipo 3 por 2. No terceiro exemplo aqui, matriz C, eu tenho 2 colunas e 2 linhas. Aqui você percebe que é uma matriz, mais para frente você vai falar sobre ela,
Quando a matriz tem o número de colunas coincidindo com o número de linhas e vice-versa, a gente fala que é uma matriz quadrada, porque realmente a disposição do bloco matricial é um quadradinho, né? Beleza? Então, matriz do tipo 2x2 aqui nesse caso. E tem mais acima, à direita, matriz D, agora. Eu tenho um bloco matricial aqui disposto com um par de colchetes, que pode ser par de colchetes ou par de parênteses. E é uma matriz do tipo 3x4, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colunas e 1, 2, 3 linhas. Ok? Mais um exemplo de matriz, matriz E, que tem apenas uma coluna, no entanto tem 3 linhas. Ok? Matriz do tipo 3x1. Show de bola até agora? Show de bola. Então, bora descer mais um pouco. E chega aquela parte que eu falei para vocês que eu iria trazer um pouco da história, tá? Do nascimento do tópico matrizes, tá? Observe aqui embaixo a fonte de pesquisa, ó, Boyer, quem quiser pesquisar sobre esse autor, tá? É um clássico, um livro clássico, bem volumoso, que traz inúmeros fatos, inúmeros contextos registrados por descobertas arqueológicas envolvendo a história da matemática, tá? Seja durante a época da história humana, onde não havia escrita, tá? A escrita mais elaborada, até da época dos desenhos, da fase de desenhos rupestres, até mesmo a era da escrita, depois da Reforma Protestante, com as máquinas de imprensa, né? Que aí eu já tinha documentos mais próximos do que a gente vê um pouco hoje, apesar de serem produzidos de forma mais gótica. Mas a imprensa inicia com a Reforma Protestante. Mas mesmo antes da imprensa, mesmo antes da escrita propriamente dita em alguns povos, mesmo na fase rupestre, a gente encontra achados arqueológicos que apontam para um conhecimento matemático entre muitos povos na face da Terra. E aí, vindo para cá, pessoal, origem do tópico matrizes. Então, segundo achados arqueológicos, a datação mais antiga para uma noção do que a gente estuda como matriz, e que eu apresentei para vocês aqui em cima, na definição, tá? E nos exemplos, remonta ao século III a.C., tá? Século III a.C., na China Antiga. Há achados, por exemplo, em papiros, bem como em argila, em tabletes de argila, de que o povo chinês antigo, a essa época, século III a.C., eles usavam esquemas de escritas que se aproximam do que a gente hoje define como matriz para solucionar sistemas lineares, tá? Que é o nosso próximo assunto depois de matrizes, que tem tudo a ver com matriz também. Sistemas de equações lineares. Agora, mais para frente, há uma corrente aí que vai identificar o assunto, o grande tópico da matemática, a grande área chamada de matriz, que está inserida na matemática discreta, como uma origem mais formal, tá? Matematicamente explícita, formalmente, a partir da escola inglesa de Trinity College. Tá? No Trinity College, a partir de um indivíduo que, para quem for fazer curso superior aqui, por exemplo, na área de exatas, ou que se aproxime da área de exatas, e estude álgebra linear, vai ouvir falar muito do polinômio de Cayley, de alguns parâmetros e deduções matemáticas oriundas de Cayley, aqui ó, Arthur Cayley, a nível de álgebra linear. Beleza? Beleza? Até aqui embaixo ele fala, que ele criou as matrizes no contexto de estrutura algébrica, assunto de matemática no ensino superior. Beleza? Então vamos descer mais um pouquinho e falar agora da representação de uma matriz. Depois deste ponto, eu venho com o exercício e a gente já fecha essa aula, que é uma aula de introdução. Representação de uma matriz. Já sei que, do ponto de vista de modelagem matemática, eu vou batizar uma matriz com a letra maiúscula. Show de bola. E irei identificá-la por uma tipologia que eu escrevo como quantidade de linhas por quantidade de colunas, M por N. Beleza? Beleza. Quando eu quero escrever os elementos da matriz A, os elementos, os números que aparecem lá, de forma genérica, de forma geral, a gente vai identificar os elementos de uma matriz A com letra maiúscula, por exemplo, como A índice I, J. A índice I, J. Em que este I, que primeiro aparece, está se referindo a uma linha, uma posição de linha na matriz. E o J referindo-se a uma posição de coluna na matriz.
Então, se eu tenho a matriz A, letra maiúscula, ela tem M linhas, N colunas. O elemento AA, índice, vou pegar um piloto aqui, por exemplo, para você entender bem essa partezinha. Ó. O elemento que eu peguei aqui, ó, que seja A, índice 1, 1. Quem é esse elemento? É o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna. Se eu pegar o elemento A, 1, 2. A, índice 1, 2. Primeira linha, segunda coluna, certo? Então, o Azinho minúsculo com índice I e J lado a lado é identificando que Azinho é um elemento da matriz A que ocupa linha I e coluna J. Ok? Show de bola, é uma questão posicional aí do elemento dentro do bloco matricial. Então, de um modo geral, como ele fala aqui, ó, tem uma matriz A do tipo M' por N colunas, M por N, então matriz qualquer, tá? Ela é dada, se eu quero escrever uma representação geral, genérica, algébrica dos elementos de A maiúsculo, eu escrevo o Azinho, como você vê aqui, com índice J, entre parênteses, ou posso colocar entre colchetes, porque lembre que quando eu escrevo bloco matricial, eu coloco com par de parênteses, como você viu acima nos exemplos, ou com par de colchetes. Então, aqui colocando parênteses, parênteses, A, índice IJ, M por N. Então, essa escrita depois da igualdade para o A maiúsculo está me dizendo que eu tenho uma matriz formada por elementos do tipo Azinho, índice IJ, em que eu tenho M linhas por N colunas. Beleza? E aí, evidentemente, que o seu I, ó, ele tem que estar variando de 1 até M. Então, por que de 1? A primeira linha até a M-ésima linha. Já o seu J variará, tá? Deixa eu apagar aqui o piloto rapidinho. Já o seu J variará da primeira coluna, 1, até a N-ésima coluna, tá bem? Então, se aqui M por N fosse assim, 2 por 2. Se fosse 2 por 2, então 1 é maior ou igual que 1 e menor ou igual que 2. J maior ou igual que 1, menor ou igual que 2. Ok? Porque é a variação do primeiro cara de coluna que eu posso ter, a primeira coluna, até a segunda, se eu tivesse apenas duas colunas. Se aqui meu N por N, meu M por N, fosse 5 por 8. Uma matriz com 5 linhas e 8 colunas. Então aqui eu teria esse M sendo 5, identificando que o meu I variou de 1 até 5. E o meu J, ele, aqui, ó, ele estaria variando aqui em N, esse meu Nzinho aqui, ó, seria o 8, para identificar que o J, ele variou de 1 até 8, a oitava coluna. Tranquilo? Tranquilo, certo? E aí vamos a um exemplo aqui embaixo, ó. Seja a matriz A, observe essa matriz, ela tem duas colunas, ok? E 3 linhas. Então, é uma matriz do tipo 3 por 2, tá aqui embaixo, ó. 3 por 2. Beleza? Beleza. Deixa eu apagar aí, vamos lá. Se eu quero identificar o elemento menos 1 posicionalmente, quem é esse elemento menos 1? É o meu Azinho. Opa, deixa o piloto aqui voltar. Quem é esse menos 1? É o meu Azinho, ok? Que está na primeira linha e na primeira coluna. Então ele é ele é um mal, não, ele não é mal. Ele não é mal não, viu? Ele não é mal não, rapaz. Ele é meu, viu? Ele é meu elemento na linha 1, coluna 1, tá? É o meu A índice 1, 1. Quem seria o 5 aqui, ó? 5 seria para mim. Começa pela linha, não se esqueça. 5 está em qual linha? Está na segunda linha. 5 está em qual coluna? Segunda coluna. Então esse 5 é o meu A índice 2, 2. Quem seria esse meu 4? Posicionalmente. Está na terceira linha, então ele é A índice 3. Está na segunda coluna. Então ele é o meu A índice 3, 2. Quem seria posicionalmente aqui o meu 0? É o A índice 1. Começo escrevendo a posição pela linha. E coluna 2. É o meu A índice 2. Beleza? Quem seria aqui o meu menos 2? É a posição cujo elemento Azinho está na segunda linha e primeira coluna. É o meu A índice 2, 1. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, para você ver no contexto como você poderia se posicionar
Assim como eu falei na parte 1 da videoaula, quando eu tenho tabela, aquele bloco cheio de valores, explicitando alguma pesquisa com levantamento numérico, evidentemente, levantamento de variável quantitativa, como você me viu falar lá, a diferença de população que reside na zona urbana para a zona rural em algumas décadas no Brasil e em cada região do Brasil, você percebeu que eu podia me localizar, né? Quando eu falava lá, eu quero ver o valor que está na terceira linha e quinta coluna. Então, eu vou pegar quem? Eu vou pegar o A, índice 3, 5. Mesma coisinha aqui. Para você identificar uma posição numérica dentro do bloco matricial, tá? Então aqui vem cada posição para cada valor na matriz, o menos 1, o 0, o menos 2, o 5, o 3, o 4. Eu já exemplifiquei aqui em cima, mas você pode conferir aqui também. Ó. Show de bola? Show de bola. Tranquilo, tranquilo. Então, para fechar a parte inicial de introdução ao conceito de matriz, tá? Aos conceitos matriciais, vamos aqui a este exemplo resolvido. Depois dele eu passo para vocês 3 questões e fechamos. Observe aqui o que a questão pede. Escreva, pegar um piloto, vamos lá, diminuir um pouco a espessura. Pronto, escreva a matriz A. A matriz A é formada por A, índice e J, show de bola, e ela é do tipo 2×3. Então eu sei que essa matriz A, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Eu irei construir essa matriz pelas posições A, índice e J, a partir do que ele me disse aqui, ó, em que cada posição sua, dentro do bloco matricial, A, índice e J, você vai conseguir obter fazendo o número de linha na posição menos o número da coluna. Tá, então, primeiro passo, você vai pegar aqui sua escrita matricial, que está enxuta, está reduzida ao elemento geral, com IJ e o tipo da matriz, e você vai abrir sua matriz, aqui, como você vê, o primeiro passo é esse. Abra sua matriz com as posições no bloco matricial, tá? De modo expansivo, tá? Não escrevendo só o A, índice e J, mas escrevendo com os numerozinhos no lugar de I e de J. Bom, como a matriz tem 2 linhas, tá? E 3 colunas, então eu sei que eu vou ter 2 faixas de linha, como você vê aqui, ó, na matriz A, 2 faixas de linha e 3 faixas de coluna. Beleza? Beleza. É que eu vou fazer? Vou começar a variar aqui meu I e J, primeiramente, expandindo essa escrita matricial reduzida. Então, qual é o primeiro elemento que eu posso escrever na matriz A, lá dentro do bloco matricial? A, 1, 1. Do lado dele, A, 1, 2. Estou na primeira linha, segunda coluna. E do lado dele, A, 1, 3, porque eu estou na primeira linha ainda, mas chego até a terceira coluna, já que eu tenho uma matriz do tipo 2×3. Se aqui fosse 2×4, então eu viria aqui do lado e escrevia mais um elemento. Olha. O A1, 4. Que lendo de forma rigorosa eu tenho que falar índice, porque o 1 e o 4 estão abaixo do A. Então é A, índice 1, 4. Certo? Se aqui fosse ao contrário, fosse uma matriz do tipo 3×2, como é que eu faria? Tá? Eu teria mais uma linha aqui embaixo e essa coluna aqui no final não existiria porque eu teria apenas 2 colunas. Show de bola? Show de bola. Então, depois que eu escrever a primeira linha, abrindo minha escrita matricial, com os dados que ele me deu aqui, ó, inicialmente, só estou expandindo. Primeiro passo, só expanda a sua matriz. Tá? Escreva o bloco matricial com aquilo que reduzidamente ela te deu. Então, na segunda linha, eu começo com A, índice 2, 1, porque eu estou na segunda linha, primeira coluna. Depois, A, índice 2, 2, isto é, segunda linha, segunda coluna. E, por fim, A, índice 2, 3, segunda linha, terceira coluna. Escrevo mais alguém, abrindo minha matriz aqui, como ele me deu. Não, tá? Porque eu já completei aqui as 2 linhas e as 3 colunas. Tranquilo? Tranquilo. Então, o primeiro passo, quando você quer construir uma matriz, a partir de uma relação aritmética entre os índices, linha e coluna, portanto, I e J, respectivamente, pegue o que ele te deu, tá? Como matriz compacta, tá? Genérica, só que escrita de forma compacta, e expanda a escrita. Expanda colocando os índices com os números, tá? Variando, tendo 2 linhas aqui, ó, e 3 colunas. Tranquilo, tranquilo. Depois que tu fez isso, aí vem o segundo passo para você conseguir escrever sua matriz com um bloco matricial assim, ó, com os numerozinhos lá dentro. Tá? Lembrando que você pode escrever bloco matricial entre parênteses ou entre colchetes. Então, o que vai acontecer? Agora, você vai aplicar a lei de formação aritmética que ele deu na questão, que vai relacionar
o valor de I com o valor de J por posição. Porque ele disse, ó, que cada A índice e J, cada A aqui, ó, cada A índice e J, eu obtenho fazendo I menos J. Então, quem é o meu A índice 1, 1? Como é que eu vou saber o número que vai ocupar a posição A índice 1, 1? Eu vou pegar meu I, que é 1, beleza? E vou subtrair com o meu J aqui, que é 1. Descubro que o meu A índice 1, 1 vale 0. Como você vê aqui, ó. Olhe que tranquilidade esse exemplo inicial, para você ir aprendendo a escrever matriz com números a partir de uma lei aritmética que relaciona I e J, portanto linha, coluna, na sua abertura matricial. Tranquilo. Aí vamos pegar mais. Quem será o valor que vai ocupar a posição de A índice 1, 2? Vou fazer linha menos coluna. Posição de linha menos posição coluna. Quem eu acho aqui? Acho menos 1. Então eu sei que o valor que vai estar aqui no lugar de A índice 1, 2 é o menos 1, tá? E aqui você pode ver aqui, ó. E assim a gente vai fazendo para cada caso, pessoal. Depois que eu descobri o valor para cada posição, do A índice 1, 1 até o A índice 2, 3, o último valorzinho, tá? Da minha matriz, no bloco matricial, descobri os números que estarão em cada posição dessa, na minha matriz, eu vou lá e escrevo uma matriz só com o número. Então, concluo que a matriz A, nos preceitos, está na condição de que cada A índice e J é obtido fazendo linha menos coluna, é de como? Ele é de como? De como, uma coisa linda, né? Criando aqui contextos gramaticais. Ele é como? Ele é formado, tá? Pelos valores 0, 0, menos 1, menos 2. 1, 0, menos 1, se aqui eu pronuncio os valores da matriz seguindo a ordem das linhas, ok? Aqui pronuncio os valores do bloco matricial A, neste exemplo 1, falando os elementos da primeira linha e em seguida falando os elementos da segunda linha. Então, quem é a matriz A? É a matriz formada por 0, menos 1, menos 2, 1, 0, menos 1. Pronto. Consegui determinar a minha tabela numérica, cujo nome aqui é matriz, a partir de uma lei aritmética que relaciona cada posição na minha matriz genérica a partir de uma operação envolvendo linha e coluna. Show de bola! Tranquilidade, tranquilidade. Então, a gente avança e aí, diante do que eu expus aqui na parte 2, vocês já podem vir aqui, ó. Eu vou pular essa parte porque é assunto novo, que eu vou falar na próxima aula. Vocês já podem vir aqui responder a questão 1. Observe aí, ó, aqui em cima, ó. Exercícios, questão 1, tá? Observe bem a questão 1, esta é uma questão que eu estou passando nesta videoaula. Resolver cada itemzinho, A, B, C, D, E e F, é uma questão teórica, tá? Você vai falar o formato de cada matriz dessa aí, que é falar quantas linhas por quantas colunas cada uma tem, então tranquilo. Depois você vai passar para a questão 8, e aí já é mais interessante, e essa questão 8 envolve o que eu acabei de falar. Você vai construir uma matriz A, tá? Que tem 8 linhas e 8 colunas. E para construir essa matriz A, para você saber qual o número que vai estar em cada posição, ele falou para você aqui, eu vou pegar o piloto, ele falou de uma lei aritmética envolvendo cada carinha que está posicionado no interior da matriz. Isto é, cada carinha do tipo A, índice e J. Você vai fazer o menos 1 elevado a I mais J da posição, que multiplica 2 vezes J dividido por I. Tranquilidade? Tranquilidade. Agora, cuidado aqui com atenção, porque esse vezes aqui, ó, esse vezes, este 2J sobre I, ele é um cara que multiplica toda a primeira parcela, tá? Aqui na frente, ó. Não é uma multiplicação só no expoente não, viu? Porque se fosse uma multiplicação só no expoente, ele normalmente colocaria aqui um parênteses, tá? Já que eu tenho uma soma aqui, ou ele colocaria um parênteses aqui em cima entre o I e o J, tá bem? Começando antes do I e depois do J. Então esse 2J sobre I, ele está multiplicando todo menos 1 elevado a I mais J, beleza? E aí o que ele pediu para você fazer? Ele quer saber qual é o elemento que está na quarta linha e na sexta coluna. O A índice 4, 6. Beleza? Você aqui para treinar,
é bom você escrever a matriz todinha, né? Você abrir ela todinha, expandir com o seu A índice 1, 1, 2, 1, 3, até chegar no 1, 8 e ir baixando as linhas e achar o valor numérico para cada posição a partir dessa lei aritmética que relaciona I com J. Não precisaria fazer isso, porque se ele pediu para você achar apenas o valor de A, índice 4, 6, é só pegar o quê? Quem é meu I aqui? 4. Vim substituir aqui, beleza, onde tem I, e também substituir aqui, onde tem I. Depois pegava meu 6, substituiria aqui em cima, onde tem J. Depois vinha, substituiria também aqui em cima, onde tem J. Beleza? Aqui em cima no numerador e aqui em cima nesse expoente de menos 1. E aí, se eu fizer isso, eu já consigo achar o elemento que está na quarta linha e sexta coluna. Porque, de fato, para eu achar cada A índice e J, eu vou colocar o valor da linha e o valor da coluna nesta lei aritmética que relaciona tanto I quanto J. Tranquilo, como você viu no exemplo anterior, tá? Mas aí, para treinar, é bom você abrir a matriz todinha, tá? Para ir treinando a construção de matrizes a partir de uma lei aritmética que relaciona I com J. Posição I com posição J na expansão da matriz genérica inicialmente. Beleza? E, por fim, o último exercício aqui para vocês, na parte 2 da videoaula, nesta videoaula como um todo, é a questão 10, que aí já é uma questão aplicada, tá? De matrizes, mas curiosa, interessante. Você pode pausar o vídeo e ver agora a questão, né? Lembre que você vai copiar. Ou pode simplesmente pausar o vídeo e responder no caderno. Não precisa você entregar como tem feito cada um de vocês. Vocês não precisam entregar a questão, né, quando mandar a atividade. Só o número da própria e a resolução. Aí você pode pausar, ler a questão e responder. Veja que aqui onde minha tela pode observar a questão 10. Você lê o enunciado da questão todo, consegue ver, e vê até o item A. Deixa essa marquinha que apareceu embaixo sair. Você pode ler até aqui embaixo, ó, na questão 10, o item A, tá? Aqui por baixo. Eu vou baixar agora um pouquinho para você ver os demais itens que devem ser resolvidos na questão. Item B aqui e item C. Pode pausar aí e mandar brasa. Até a próxima, meus caros.